Eu quero contar pra vocês como que eu parei de querer separar do meu marido. Comecei a abordar sobre relacionamento aqui no meu TikTok, e o meu relacionamento e tudo mais. E vocês gostam muito, pelo jeito, então eu quero contar minha história. Tudo começou quando a Amanda tinha 11 anos. Então, com 11 anos, eu dei meu primeiro beijo na boca. E pra vocês terem noção, com 14 anos, eu ia nessas baladinhas, festinha de criança. Gente, eu cheguei a beijar 5 numa noite. Com, tipo, muito nova, sabe? E por que isso? Porque eu tinha uma necessidade de pertencer, sabe? Eu queria ser cool, eu queria ser divertida, eu queria ser legal. E eu achava na minha cabeça que eu precisava ser descolada, independente. Ai, eu sou livre, eu não me apego a ninguém. Ainda bem que na minha época a gente só beijava na boca, tá? Hoje em dia eu sei que o negócio tá mais difícil. A minha mãe, ela me criou pra eu ser independente. Então, eu era daquela assim que eu não vou depender de homens, eu vou comprar meu apartamento, eu vou comprar meu carro, eu vou ter meu dinheiro e eu nunca quero depender de ninguém, assim. Eu tinha horror na ideia de depender de um homem. E aí, eu tô contando isso que vocês vão entender, gente. Vocês vão entender quando eu virei adulta. Lá nos meus 15 anos, como eu já tava assim, eu beijava muitos e daí eu já tava meio desiludida do amor, eu fiquei, acho que tirei um ano sabático. Falei, não vou mais beijar ninguém. E não beijei de fato, até conhecer o meu digníssimo marido Edson. Lá nos meus 16 anos. Gente, será que eu era emocionada? Depois de uma semana eu já estava namorando com ele. E eu me apaixonei pelo Edson porque eu e ele tínhamos um espírito dentro de nós de rebeldia. Eu, gente, tinha uma necessidade de fazer tudo o oposto que a sociedade mandava. Porque eu queria mostrar, não, eu não preciso casar. Pra que eu vou casar na igreja? Não preciso disso. Eu quero ser independente, quero mostrar pro mundo que eu dou conta, que eu que faço dinheiro, que eu e meu marido, a gente não precisa seguir o padrão da igreja. A gente não, eu tinha uma necessidade muito grande dentro de mim de fazer o contrário para ser a diferentona. O Edson, ele nunca foi um cara assim rico, né? Então a gente era meio que os dois lascado, né? Ele tinha um Gol quadrado. E eu lembro que a porta dele nem abria, que eu tinha que abrir por dentro. Só que eu sempre falava assim, eu não me importo que você não tem dinheiro, que você não pode pagar um lanche pra mim. Porque eu vou trabalhar e eu vou bancar nós dois. E eu sempre falei isso pra ele. Não, eu vou ficar rica. Eu vou ficar rica, eu vou conquistar dinheiro, porque eu sei que o dinheiro vai trazer a liberdade que a gente tá procurando, que a gente era meio rebelde, enfim. E eu sempre deixei isso muito claro pra ele. E ele falava, não, eu que vou ficar rico. E aí a gente ficava numa briga. Nós dois, a gente sempre foi muito esforçado. Apesar de tudo, a gente sempre foi muito esforçado, assim, pra fazer o nosso dinheiro, tá? E é muito importante eu falar sobre o dinheiro pra vocês entenderem como a gente tornou o dinheiro prioridade. Os meus pais, eles têm empresa, mas eu sempre falei, não, eu não quero nada dos meus pais, eu não quero empresa dos meus pais, eu não quero nada. Eu quero conquistar as minhas coisas com mérito meu, sabe? E de fato, gente, eu comecei na internet lá com meus 16 anos e com 22 anos eu comprei meu apartamento. Eu realmente conquistei, sabe? Essa dinâmica nossa, minha e do Edson, ela funcionou até a gente ter filhos. Então, eu trabalhava muito. Ah, eu comprei meu apartamento? Comprei. Mas eu trabalhava igual uma louca. Eu fazia vídeos pro YouTube, eu vivia da monetização do YouTube. E aí, eu acabei virando escrava do YouTube. Por quê? Porque você tem que fazer o número de views mensal para você ganhar aquele valor X. As minhas contas eram altas, eu tinha comprado um apartamento, eu tinha comprado um carro, então eu precisava, não tinha opção de eu não fazer aquele valor todo mês. Então eu acabava me submetendo a fazer vídeos que eu não queria, capas que eu não queria, trabalhos que eu não queria, mas por necessidade, porque eu precisava daquele dinheiro de alguma forma, né? E aí o Edson, ele começou a tentar me ajudar, mas ele não conseguia me ajudar, porque eu não deixava. Eu sempre falava que ele fazia de qualquer jeito, que ele não sabia fazer, que ele não fazia tão bem igual a mim, que eu era muito melhor que ele.
Ai, gente, era uma briga, assim, eu tinha uma arrogância dentro de mim muito grande, que eu não conseguia chamar ninguém pra me ajudar, porque eu achava que ninguém poderia fazer melhor do que eu. E quando eu me tornei mãe, eu trouxe isso pra maternidade. Então, o Ravi nasceu e eu lembro muito claramente que toda vez que o Edson ia tentar me ajudar com alguma coisa do Ravi, eu queria que ele fizesse exatamente do meu jeito. E quando ele ia fazer o bebê dormir de outro jeito, eu xingava ele, eu brigava com ele, falava que ele tava fazendo de qualquer jeito, que ele era fraco, que eu sempre tinha que dar conta de tudo, que eu não aguentava mais aquela vida. Só que eu busquei aquela vida e ao mesmo tempo eu não aguentava mais, sabe? Quando o Ravi tinha ali mais ou menos 6 meses, a gente já tava à beira da separação. E aí eu tive a brilhante ideia, falei, por que que nós não mudamos para São Paulo? Porque lá eu vou ter mais trabalho, eu vou fazer mais dinheiro ainda, e fazendo mais dinheiro, eu vou poder contratar uma babá, contratar uma pessoa para me ajudar em casa, e aí os nossos problemas do nosso casamento vai melhorar. E aí meu filho tinha 6 meses e a gente mudou para São Paulo. E foi lá em São Paulo que tudo desmoronou. Agora você vai ter que dar like pra eu falar mais, pra parte 2. Parte 2 de como que eu parei de querer separar do meu marido e restaurei meu casamento, tá? A gente mudou pra São Paulo. E lá em São Paulo foi onde tudo piorou na minha vida. Meu filho tinha 6 meses, o Ravi. E eu achava que, do fundo do meu coração, eu achava que tudo ia melhorar quando eu morasse numa casa maior, porque meu apartamento era muito pequeno e a gente se esbarrava o tempo todo, então lá ia melhorar porque a casa era muito grande. As coisas iam melhorar o dia que eu tivesse uma pessoa para me ajudar dentro de casa, na faxina, e a gente não ia brigar tanto. As coisas iam melhorar o dia que eu tivesse uma babá que pudesse me ajudar com o meu filho e eu e o Edson a gente não ia brigar tanto. Até que lá em São Paulo eu passei a ter tudo isso e a minha vida só piorou. A minha casa era gigante, gente, tinha até sauna dentro da minha casa. E eu nunca usei, eu não conseguia usufruir das coisas porque eu sempre achava que eu precisava trabalhar para ter mais e mais dinheiro, porque eu tinha dentro de mim uma grande certeza que o dia que eu fosse muito mais rica, as coisas iam melhorar. E eu, gente, era escrava do dinheiro, porque daí eu fazia dívidas e daí eu tinha que pagar essas contas, sabe? Então eu ficava me submetendo a trabalhos pelo dinheiro, e aí quanto mais dinheiro entrava, parece que mais faltava. Não sei, era uma época muito louca, porque eu tinha tudo. Sabe quando você tem assim tudo, que você fala assim, não, o dia que eu tiver isso, a minha vida vai mudar. E aí de repente você tem, só que você dentro de si tem uma profunda tristeza, uma tristeza que você não sabe, como se fosse um vazio dentro de você. E nada preenche, nada me preenchia, eu não conseguia levantar da cama. E eu e o Edson, a gente só brigava, a gente não conseguia mais nem conversar, porque era um xingando o outro o tempo todo. Como eu tinha sido muito crítica com ele, assim, bem ali no início, quando nasceu o Ravi, tipo, tudo que ele fazia eu criticava. Ah, se ele botasse a roupa no bebê, eu falava, pô, mas nem a roupa da criança você sabe botar, porque você não fechou o botão direito. Nossa, coitada dessa criança. Nossa, a meia tá errada no dedinho. Aí a fralda tem que prender desse jeito, não é desse jeito. Ah, porque você vai fazer dormir, você tem que chacoalhar assim. Se você chacoalha assado, o bebê não vai dormir. Tudo eu criticava. Tudo mesmo, gente. E aí ele começou a se afastar. Ele começou, pô, se eu faço tudo errado, então eu não faço mais. Ele foi certo? Não foi certo. Mas duas pessoas imaturas? Hoje eu tenho consciência, né? E ele começou a se afastar. Ele começou a falar, ah, então eu não faço mais tudo que eu faço, tu me critica. Aí nisso, o Edson teve uma ideia. Ele falou, amor, o nosso problema é que a gente não tá curtindo a nossa vida. Precisamos viajar. Compramos uma viagem. E aí nessa viagem a gente tentou reatar assim o casamento. A gente falou, não, vamos tentar, né? E aí nisso, uma única vez naquele mês que a gente namorou, foi uma única vez, gente, uma única vez, eu engravidei de novo. Então, quando a gente voltou de viagem, eu queria separar mesmo assim. Só que descobri uma gravidez. Agora vocês coloquem na minha situação, vivendo tudo que eu vivia. Descobri uma gravidez. Tinha um bebê de 6 meses de colo que ainda mamava no meu peito. E morava longe, tipo em outro estado. Eu não tinha ninguém da minha família para me apoiar, sabe? Então,
E além de tudo isso, pandemia, fechou tudo. Ninguém podia nem me visitar. Eu nunca esqueço que no dia do meu aniversário, quando eu descobri que eu tava grávida da Maia, aí depois veio meu aniversário, eu passei 24 horas chorando. Gente, eu não conseguia levantar da cama, eu chorava tanto, mas eu entrei num estado assim deplorável, sabe, da alma, que eu, como se eu tivesse perdido, assim, sério, se eu não tivesse os meus filhos na época, eu não sei o que ia ser de mim. Eu fiquei tão vazia, era horrível, eu não conseguia levantar da cama. Eu só chorava. Nisso, eu era. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha esse espírito de rebeldia? Então, eu sempre achava que se eu ficasse seguindo padrões de feminino, de masculino, do papel do homem e da mulher, eu achava isso absurdo, eu achava opressor, eu achava que eu não podia depender de homens nunca, jamais. A gestação e a maternidade, ela veio para me mostrar que eu estava vulnerável e que eu precisava de ajuda. Só que eu fui criada para ser tão dependente que no momento que eu precisei de ajuda, eu não soube receber ajuda. Porque eu era reativa. Todo conselho ou palpite, conselhos, as pessoas às vezes têm uns bons conselhos para dar. Tudo eu reagia, eu brigava com a pessoa, não se mete, você não sabe da minha vida, é porque você não tem um filho igual o meu. Eu ficava buscando problemas no Ravi, sabe? Eu ficava achando, não, ele é uma criança high need, ele é uma criança que ele tem TDAH. Imagina, a criança não tinha nem 1 ano e eu já queria diagnosticar, eu queria achar diagnósticos pro meu filho, eu queria assim, buscar um culpado. Foi uma época que eu tentava implementar, tipo, rotina de sono no Ravi. Aí eu fazia um dia de rotina. E aí não dava certo. Não funcionava. Aí eu falava, não funciona a rotina do sono. Pra quem funciona, ou é porque tá mentindo, ou porque ela tem sorte, ou porque ela é privilegiada. Tipo assim, eu sempre ficava achando que não dava certo na minha casa. Então eu precisava arrumar uma desculpa que me deixasse em paz comigo mesma. Eu comprava discursos. Ele dorme comigo na minha cama, meu marido que se lasque. Porque meu filho vai ser criança só uma vez na vida, meu filho vai ser bebê só uma vez na vida, e o meu marido que durma no chão, ele que durma no sofá, ele que se vire. Porque eu não posso traumatizar meu filho. E aí eu ficava comprando esses discursos para massagear meu ego, para punir o meu marido de alguma forma. E como eu não conseguia resolver os problemas da minha casa, não conseguia falar com meu marido, o que eu fazia? Eu ficava compartilhando posts na internet, que homens opressores, homens ruins, o pai não é rede de apoio, porque é um absurdo esses homens. Tudo que era de ruim, de pai, de homem, eu compartilhava no meu Instagram com a intenção do meu marido assistir e ele se sentir mal. Eu queria punir ele, sabe? Eu queria que ele se sentisse machucado. Meu Deus, tá muito longo, né? Vai ter que ter a parte 3. Eu já vou fazer agora, tá? A parte 3. Então, corram assistir. Parte 3, gente, de como eu parei de querer separar do meu marido. Bom, eu era uma mulher que era revoltada, assim, com Deus. Por quê? Porque eu tinha passado por algumas situações na minha infância, então eu ficava culpando Deus. Eu falava assim, pô, mas se Deus existe, por que ele deixa acontecer situação tal com essa criança? Por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Eu era uma criança, eu sempre fui uma criança muito perturbada, sabe? Então, eu tinha paralisia do sono quando eu era criança. Então, às vezes, eu passava 3 noites em claro porque eu tinha medo de dormir. E quando eu dormia, eu sentia que tinha alguém me sufocando. Então, eu tinha várias crises, assim, e por muitas vezes eu fui em várias igrejas e eu não conseguia sentir Deus. Eu falava, não sei se Deus existe, não sei. E por que eu tô falando isso de Deus? Porque é muito importante essa parte na transformação do meu relacionamento. Então, voltando à história, estava eu morando em São Paulo, grávida da Maia, queria separar. Aí eu falei assim, bom, vou esperar a Maia nascer e depois que ela nascer, eu separo. E no parto da Maia, eu tive um parto muito doido, assim. Foi um parto de 2 horas e meia. Eu chorei muito, a gravidez foi muito sofrida, assim, meu emocional ficou muito abalado.
E no dia do parto da Maia, eu senti muita dor. Eu lembro que no momento que eu tava de dor no parto da Maia, eu comecei a gritar: Jesus, me ajuda, Jesus, me ajuda. E eu gritei tanto, eu acho que eu gritei tanto no hospital, gente, no meu momento de dor, que chegou um momento que Jesus veio pra mim, no parto da Maia. Essa experiência é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque eu lembro que eu tava lá com muita dor, só que de repente parece que eu fui transportada para um outro lugar. É como se eu parasse de ouvir, é como se eu parasse de enxergar, é como se a atmosfera daquele lugar mudou. E a impressão que eu tinha é que Jesus estava do meu lado segurando a minha mão. Eu não sei explicar, é uma coisa que só quem viveu sabe. E assim, foram segundos, não foi muito tempo, assim, deve ter durado 1 minuto essa experiência. Mas assim, foi tão palpável. Eu passei por isso, voltou ao normal, eu comecei a enxergar as pessoas que estavam ao meu redor. A Maia, logo depois disso, ela nasceu. E ali, algo mudou dentro de mim. Eu costumo dizer que uma vez que você entra na presença verdadeira de Deus, você não consegue sair igual. E eu, gente, ali, sabe, tudo começou a mudar. Quando eu cheguei em casa, com a Maia no meu colo, aquele vazio que eu tinha dentro de mim, da falta de algum jeito, estava sendo preenchido. Então algo começou a mudar, mas eu não sabia o que. E eu comecei a me sentir muito esquisita, mas ao mesmo tempo, gente, eu ainda estava sofrendo por causa do meu casamento. Não é que tudo passou, mas algo em mim mudou. E eu lembro que eu ainda chorava, e eu lembro que um dia eu falei pro Edson assim: olha, a gente tem tudo aqui em São Paulo, a gente tem muito dinheiro, que a gente fazia muito dinheiro lá mesmo, assim, eu tinha muito trabalho. A gente tem a casa dos sonhos, eu tenho a vida dos sonhos aqui, mas eu preciso dar um passo para trás e eu preciso voltar para minha cidade. Eu não aguento mais. Eu abandono tudo isso aqui, mas eu preciso aprender quem eu sou de verdade. E com a Maia, com 3 mesezinhos, parecia com essa bonequinha aqui, eu mudei. Fiz uma mudança de São Paulo para Santa Catarina de novo. Meu Deus, misericórdia. Maia, 3 meses, eu havia 1 ano, eu mudei tudo, eu encaixotei tudo. Gente, eu nem sei como eu dei conta, sério. Olha, só a força de Deus mesmo sobre mim, porque eu não sei como, mas eu fiz. E aí, quando eu cheguei na minha cidade, eu vivi os tempos mais loucos de toda a minha história. Eu aprendi, acho que em 3 anos, o que eu não aprendi em 15. E eu vou ter que contar na parte 4 ou 5. Não sei, gente, mas vai ter que ter mais. Parte 4 de como eu parei de querer separar do meu marido. O que acontece? Eu fiz muita terapia na minha vida. Então eu fiz várias imersões de PNL, imersões de 10 dias, 12 dias de treinamento de alto impacto. Eu fiz terapia, fiz cursos, fiz muita coisa, muita coisa. Isso significa que essas coisas não são válidas? Foram muito bons pra mim, muito válidos, mas tinha coisas na minha vida que eu ainda precisava de cura. Sabe? Situações do passado, mágoas, coisas, pessoas que eu não tinha perdoado. E eu só consegui ter uma libertação assim, 100% da minha alma, dessas mágoas, quando eu comecei realmente no caminho com Deus, espiritual. Fato. Eu demorei muito tempo para entender o que era liberar perdão, perdoar as pessoas, porque eu achava que quando eu perdoava, é como se eu tivesse dado um aval para a pessoa cometer aquele erro comigo de novo, sabe? Então eu demorei muito tempo para entender de fato que liberar perdão era para mim. E não necessariamente sobre o que o outro fez, mas eu precisava me libertar da mágoa, sabe, para seguir em frente. Depois de liberar este perdão para as pessoas e pedir perdão também para muita gente, coisas que eu tinha feito, que eu me culpava, e me perdoar, tinha coisas que eu não me perdoava. Gente, demorei muito tempo, assim. Cabe um vídeo inteiro sobre isso, mas foi aí que realmente eu tive um start. A partir daí eu comecei a aprender o que era honrar pai e mãe, na prática, não só na teoria, mas na prática. Após isso eu tive que aprender o papel do homem e da mulher dentro de casa, que são diferentes, sim, e pode chorar,
pode chorar, porque eu chorei, tá? Eu falava assim, Deus, eu não consigo entender por que o Senhor fez a mulher desse jeito, porque a gente tem que ser submissa. Nossa, eu tive tantos conflitos, eu conversava com Deus. E ele foi me mostrando com o seu jeito, Jesus é muito doce, né? E ele foi me mostrando, não, peraí, não é que você tem que apanhar do seu marido, eu não te criei pra isso. E ele foi me mostrando o que era na prática, que realmente eu não podia submeter a um homem que não estava disposto a morrer por mim. Então que tudo isso precisava de tempo. Para eu ter um casamento com princípios, eu precisava construir. Aí, entendendo na prática o papel do homem e da mulher, eu comecei a aprender a comunicação. Realmente tive que mudar a forma de falar dentro de casa. Eu gritava muito, eu brigava, apontava o dedo. E eu tive que aprender a me comunicar. E essa parte foi a mais doída, porque eu tive que respirar fundo muitas vezes, que eu queria brigar, que eu queria gritar, que eu queria jogar na cara, que ninguém me valorizava. Nossa, mulher do céu, foi uma construção, aprendizado, tá? E aí eu desenvolvi várias técnicas de comunicação. Meu, assim, foi uma escola para mim. Quando eu ajustei a comunicação, eu comecei a desenvolver o que dentro de mim? Virtudes. Então eu comecei a entender o que era amar de verdade, o que era ser boa, porque às vezes a gente acha que é muito boa, né? Eu me achava muito boazinha. Só que a verdade é que a gente só é boa e aquilo só é virtude quando eu faço para o outro sem esperar nada em troca do outro. Quando eu faço para o outro sem o outro merecer, isso é virtude. Agora, quando eu faço para o outro querendo ser elogiada, quando eu faço para o outro já jogando na cara que eu estou fazendo, não é virtude. Só é virtude quando você faz porque você é assim, independente se o outro merece ou não. E o mundo diz que quando você faz isso, você é trouxa. Mas a gente nunca é trouxa por amar demais. Mas existe uma diferença entre você fazer bondade e ter virtudes, paciência, desenvolver tudo isso com a intenção certa, fazer pelo outro porque esse é o seu caráter e não porque você quer ser elogiado ou quer que o outro te recompense de alguma forma. Depois de desenvolver virtudes, eu aprendi a orar, sabe? Orar pela minha família, criei meu quarto de guerra, meu quarto de fogo, caderno de oração. Mulher, eu orei 9 meses pelo meu marido, porque se parece que é fácil, não é não. Porque eu, Amanda, tinha mudado, mas ele não. Ele continuava indo em festa e nossa, bebia, gente. E depois, basicamente, de tudo isso, de quase assim 2 anos de transformação, eu escrevi, né? Eu escrevi tudo. Tudo que eu aprendi eu escrevia e eu pensava, um dia eu vou usar. Um dia eu vou usar porque eu confio no meu pai. Eu sei que ele é fiel. E agora estou aqui, gente, podendo derramar na vida de vocês o que eu passei. Só que de uma forma muito mais rápida e eficaz, porque eu demorei muito tempo para aprender muita coisa. E eu posso entregar para vocês mastigado, né? Então, siga aqui no meu TikTok, no meu Instagram, que vai ter muito conteúdo sobre isso. E se você quiser se aprofundar ainda mais e realmente, não, Amanda, eu quero assim, ó, quero mudar de vida. Você pode entrar lá no meu programa Mulher pela Graça. Tem que ver se as matrículas estão abertas, tá? Porque isso foi mais uma grande promessa de Deus na minha vida. O Mulher pela Graça.